Bom dia, tudo bem? Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Guilherme Trockel, da VNX Partners, e hoje nós trouxemos um assunto que eu diria, com certeza, 10 em cada 10 empresas estão preocupadas. Ataque cibernético, em especial ransomware. Então, a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre soluções e estratégias, né, para se defender e para recuperação instantânea em ataque, em caso de ataque de ransomware. Então, hoje a gente está aqui com o Everson Nunes, que vai fazer essa apresentação, esse bate-papo. E fiquem à vontade para mandar perguntas no chat. Nós iremos, no momento oportuno, responder todas as perguntas de vocês. E aproveitem o dia de hoje para a gente trocar essa experiência e aproveitar bastante essa troca de informações. Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Everson Nunes, eu sou diretor aqui da VNX Partners e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre as soluções e estratégias para defesa e recuperação instantânea de ransomware. Né? Como o Troca comentou, as empresas estão muito preocupadas com isso, né? Temos aí empresas de pequeno, de médio, de grande porte sofrendo com esse tipo de ataque. E a ideia hoje é compartilhar um pouco do que acontece no mercado nesse momento e formas aí que as empresas podem se defender, soluções e também fazer sua restauração de ambiente em caso de um problema como esse. Bom, a VNX hoje é uma empresa de TI, né, sediada aqui em Porto Alegre, mas atende o Brasil inteiro. E o nosso foco é infraestrutura de TI para a segurança da informação. Então, temos uma gama aí de soluções bem interessantes, que vão desde a parte de firewall, endpoint, storage, armazenamento, né, soluções de backup, para que os clientes consigam realmente utilizar esse tipo de ferramenta aí para se defender. Falar um pouquinho aqui dos nossos cases de sucesso, né, mais importante do que a gente falar da gente mesmo são os clientes, né? Então hoje a gente tem alguns cases de sucesso aí bem importantes. Um deles é a Biscoito Zezé, nosso cliente, atualmente uma indústria alimentícia, bem tradicional, e a gente hoje trabalha com eles tanto na parte de firewall, segurança, rede, sustentação e suporte. Estão aí prestigiando o webinar. Temos também um outro cliente bem interessante aqui do segmento de varejo e também financeiro, que é a Esponqueado Jardim. Hoje eles trabalham aí com a parte de veículos, né? Tanto na parte de venda como locação, também consórcio. E a gente também apoia eles nessa questão de suporte técnico e também segurança da informação. E o nosso case mais recente aí em relação à imutabilidade de dados, que é um tema que a gente vai falar bastante aí durante a apresentação, é a Novos, né? A Novos ela é uma indústria eletrônica, faz equipamentos para a indústria, sensores de pressão, temperatura, e efetuaram a aquisição há pouco tempo aí de um storage imutável que nós vamos detalhar bastante nessa apresentação. Bom, essa aqui é a tela mais temida que existe hoje em dia, né? Ninguém quer chegar de manhã, segunda-feira, e ver esse tipo de tela nos computadores, né? Nos computadores, nos servidores. Então, ver esse tipo de tela aqui é algo que pode tirar realmente ali a paz, né, de uma semana. Então, geralmente, isso aqui foi uma tela de ataque, né, dos primeiros ransomwares, que comunica o que o administrador ele precisa fazer ali para, enfim, pagar o resgate, de quanto que é o resgate, coloca contadores, justamente ali para tirar a pessoa do sério, né, deixar bem nervoso aí em relação a esse ataque. Bom, quando o administrador de rede, o pessoal de TI, vê essa tela, começam as questões, né? E o meu backup está funcionando, não está funcionando? Consigo fazer uma restauração? Em quanto tempo eu consigo fazer uma restauração? Então, são as principais dúvidas aí que estão na cabeça do pessoal de TI, né? Então, e também na parte de gestão, né? Começam essas perguntas: poxa, e meu TI consegue recuperar? Não consegue recuperar? Então, é por isso que é importante esse tipo de momento, esse tipo de apresentação, para que a gente possa refletir sobre esse tema, né? Falar sobre ransomware, aqui no dia 12/7, quando eu fiz essa apresentação, peguei algumas notícias, né, sobre ataque cibernético e ransomware, e de fato é algo que está muito espalhado no nosso mercado brasileiro hoje.
tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? Então, aqui no próprio dia 12 ocorreu o ataque à empresa de águas aí de São Leopoldo, uma cidade aqui da Grande Porto Alegre, né? Atacantes que utilizam atualizações da Google aí para divulgar e para espalhar ameaças, né? A China com um grande foco de ataque no Brasil para espionagem industrial também, além do sequestro de dados, também espionagem industrial. O pessoal da Rússia também, Ásia, com foco no Brasil para ataque de ransomware, né? Pequenas e médias empresas também com foco dos hackers para ataque de ransomware, né? A questão hoje da franquia de ataque, né? Então, qualquer pessoa mal intencionada hoje na Deep Web, na Dark Web, consegue fazer a compra de um kit de exploração de ataque. Com isso, os grupos que criam esses kits, criam essas ferramentas, conseguem capilaridade para fazer os ataques, né? Então, apenas 8 grupos aí atacaram mais de 500 empresas. A gente tem na esfera pública também o ataque hacker atrapalhando as sessões, inclusive, da Câmara, né? E aqui grandes e-commerce, grandes empresas que investem milhões também em tecnologia estão sujeitas, né? Então, assim, é um tema que ele precisa definitivamente estar na mão aí dos empresários, dos comitês de gestão, do pessoal do financeiro, da empresa inteira, né? Dos decisores. Não sei se vocês viram alguma coisa nesse sentido, né? Mas dia 30/12 a companhia Claro ela foi atacada, né? E foram divulgados em alguns sites em relação à segurança da informação, né? Então aqui eu vou mostrar um pouquinho aí do que é a arquitetura de um ataque, né? Dia 30/12, então, de 2021, véspera de Ano Novo, todo mundo realmente com foco aí em abraçar a família, etc. Comemorar, né? E o pessoal divulgou aí, fez um ataque em massa aos sistemas da Claro, né? Muitos clientes reportaram, inclusive, que não conseguiram depois, em 60, 90 dias, pegar as contas online, tiveram que fazer contato aí com a Claro. E o grupo acabou divulgando algumas telas que nos mostram um pouquinho de como que isso funciona, né? Então, dia 19/12, talvez até os hackers estivessem já conectados ao ambiente da Claro, mas estavam com um pouco de dificuldade. Então, eles divulgaram aqui na internet mesmo, um fórum bem grande, que é o Reddit, uma oportunidade de ganho para um empregado da Vivo ou da Claro que fornecesse acesso e apoiasse aí o grupo hacker a fazer o ataque, né? Vocês concordam comigo aí que 50 mil reais por semana, dentro da nossa realidade brasileira, pode seduzir muitas pessoas, né? Dentro das nossas empresas. Isso aqui é qualquer pessoa, não necessariamente uma pessoa de TI, poderia ser qualquer pessoa que tivesse algum tipo de acesso, né, a esse back office da Claro, né, sistemas que estão por trás aí da cortina. Dia 24/12, então, foi divulgado uma tela de um storage da Claro. Então, aqui a gente tem uma movimentação lateral e uma busca por credenciais do hacker, né? Então, esse aqui é a tela de um storage da Dell, né? Ou seja, o hacker, ele trabalhou, ficou dentro desse ambiente, capturando senhas, etc., arquitetando, e conseguiu chegar a um dos equipamentos de armazenamento de dados, né? Então, essa tela aqui é uma tela de administração, aonde é possível apagar qualquer tipo de informação que esteja dentro desse equipamento, né? No dia 25/12, a gente consegue ver, inclusive, ali o horário no print, embaixo aqui, ficou um pouco cortado, mas o horário ali é 4h49 da manhã do dia 25/12. Essa aqui é a tela de um virtualizador da Claro, né? Com 665 máquinas virtuais e 22 servidores físicos, né? 1.2 petabytes de dado ali de storage utilizado. Então, quem é da nossa área de administração de rede, servidores, sabe que se a pessoa chegou nessa tela aqui, ele tem todo o ambiente na mão, né? Pode fazer qualquer coisa. E aí, muito importante, né? Na sua empresa, o quanto a sua empresa depende de TI para funcionar. Não é um privilégio, né? Isso aqui a gente faz essa apresentação muitas vezes para clientes, né? E a maior parte dos clientes diz 100%, 120%, 150%, né? Depois da nota fiscal eletrônica, de fato, a dependência de TI aumentou muito nas empresas, né?
E essa aqui é uma segunda pergunta, né? O quanto tempo a sua empresa consegue sobreviver no caso de um ataque que cause indisponibilidade geral dos dados de TI? Né? Então aí começam-se as perguntas, né? Poxa, como é que está o meu backup? Meu backup é em disco, meu backup é em fita, né? Lembrando que o ataque geralmente afeta também o backup em disco, né? Porque essa questão de escalada de credenciais, que o hacker fica vários dias, vários meses, às vezes, na mesma rede, ele fica realmente capturando acessos, né? E quando faz o ataque, de fato, ele já tem todos os acessos de administração na mão, né? Aqui é muito importante um sincronismo, né, em relação aí à gestão e em relação também ao TI, né? O TI, de fato, ter em mente quanto tempo a empresa consegue sobreviver, né? E o pessoal da gestão ter esse tempo alinhado, as duas equipes estarem alinhadas aí. E aqui o mais importante, quanto tempo a equipe de TI levaria para fazer um recovery dos sistemas, né? E a partir de fitas ou nuvem, né? Hoje a gente entende que o backup em nuvem e backup em fita, pelo fato da velocidade, são backups muito similares, né? No caso de um ataque de ransomware que criptografa todos os backups em disco e os dados dos servidores. Então, aqui, geralmente, o pessoal da alta gestão vai dizer 2 dias. Ah, isso aí vai acontecer numa quinta-feira, sexta-feira a gente não trabalha, sábado e domingo o pessoal da TI restaura e segunda-feira está tudo no ar. Né? Então, de fato, aí é meio que uma opinião generalizada do pessoal de gestão, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes aqui, quem tem backup em fita vai demorar 10, 15, 20 dias para retornar ao ambiente, né? E aí, em cima disso, a gente tem prejuízo com folha de pagamento, funcionários parados, a gente tem uma falta total, uma cegueira total aí do financeiro, por exemplo, quais são as contas a pagar, quais são as contas a receber, a gente tem perda em relação a faturamento, porque o faturamento está fora do ar, a gente tem, dependendo da sua janela de backup e o quando que tem a última informação válida também, a gente tem uma perda depois, né, um retrabalho muito grande de digitação de informação, de reemissão, né? Então é muito importante que isso aqui esteja muito bem alinhado com a diretoria da empresa, né? O quanto a TI tem, o quanto que a TI pode, qual é o tempo de restauração, o que ela consegue fazer, né? E o que é a expectativa da área de gestão, né? Felizmente, infelizmente ou felizmente, né, nós da TI estamos entrando na pauta aí da diretoria das empresas, né? E aqui uma quarta pergunta: se o armazenamento atual, seja ele feito em servidor ou storage, tem espaço disponível para manter os dados criptografados e também fazer o restore dos dados das fitas, né? Isso aqui é bem importante. Por quê? Porque qualquer novo risco dentro de uma empresa, então digamos, eu tenho uma empresa que ela fica em um local que venta muito. Bom, provavelmente o pessoal vai fazer um seguro, por exemplo, contra já fazer um seguro ali contra o vento, contra intempéries, né? E a mesma coisa acontece em relação aí à parte cibernética, né? Então, muitas empresas também estão buscando fazer um seguro cibernético. Mas para fazer o seguro cibernético, você precisa ter uma série de itens de segurança, então, principalmente firewall, endpoint, política de segurança, troca de senha, expiração de senha, então tem um pré-requisito bem grande. E também é necessário armazenar os dados criptografados, né? Ou seja, não dá para apagar simplesmente o dado criptografado e fazer uma restauração em fita, porque precisa vir o perito analisar de fato se a empresa foi criptografada ou não. Então, com isso, é necessário ter armazenamento disponível para poder fazer isso, né? Então, essas 4 perguntas aqui, se a gente vai passar algum tipo de conhecimento para todo mundo que está na nossa apresentação, que pegue essas 4 perguntas, coloquem elas no papel, responda cada uma delas e marque uma reunião com o pessoal da gerência, da gestão, da administração da empresa e, de fato, faça essas mesmas perguntas para eles e comparem as respostas, né? Então, é muito importante, de fato, a TI estar alinhada 100% ao negócio, tá? Porque quando der o problema, vai vir uma cobrança, né? E se caso isso não for avisado, vai ser uma situação meio
ruim, certo, pessoal? É um momento bem tenso. Bom, como se proteger, então? Aqui a gente faz um pouquinho de piada aí na apresentação, né? Firewall pfSense, que é software livre, pTable, Zendia, MikroTik, que são equipamentos aí pequenos que dizem que faz bastante coisa, né? E-mails daí como Locamail, KingHost, HostGator, antivírus Windows Defender, que é o que vem na máquina, CCleaner, Malwarebytes, né? Então tem muitas empresas que ainda utilizam esse tipo de estratégia para se defender, né, com uma falsa sensação de segurança, né? Mas não tem mais como se defender com ferramenta software livre ou utilizando e-mails que têm uma alta entrega de spam ou utilizando o antivírus que vem no próprio computador, que é uma barreira muito mínima, ou o antivírus free, né? De fato, assim, hoje nós temos algumas soluções que a gente vende, como o Firewall de próxima geração, seja da Fortinet, da Sophos, da SonicWall, da Houston, qualquer marca, que ele chega a se atualizar aí 30, 40 vezes por hora, né? Ou seja, é quase uma atualização por minuto. Então, vocês têm assim ao redor do globo muitas ameaças novas sendo criadas, né? E não tem como as soluções open source elas estarem protegendo a empresa de vocês nessa velocidade, né? Então, não, pessoal, esse aqui não é o adequado para fazer a proteção da empresa. Como se proteger, então, da maneira correta, né? Então, dentro, por exemplo, do Firewall de próxima geração, que é um produto que a gente trabalha muito, né? O Firewall UTM, ou Next Generation Firewall, como as pessoas gostam de chamar. Nós gostamos muito de trabalhar isso, por quê? Porque é um projeto que, com uma pequena solução, vocês conseguem atacar várias áreas, né? Então, além da parte de firewall, roteamento, que é bloqueio de portas e bloqueio de acesso externo, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a VPN, né, para fazer a conexão segura de pessoas que estão trabalhando em home office. E essa VPN hoje em dia é possível utilizar dois fatores, né? Então, algumas soluções têm aplicativo de celular para a questão de dois fatores e outras soluções têm a parte de dois fatores através de envio de e-mail ou SMS, né? Então, garante uma condição adicional, né? Então, hoje acontece muito o hacker muitas vezes descobrir a senha da VPN, fazer um acesso, etc. E aí, com dois fatores, se elimina muito esse risco, né? Porque está vinculado ao e-mail da pessoa, está vinculado também ao SMS da pessoa. Então, é bem, bem interessante, né? Dentro dos firewalls também existe uma camada de antivírus, né? Que é um antivírus de passagem ali, tudo que passa no firewall é possível filtrar. O filtro de conteúdo web também é bem interessante, porque você pode fazer um filtro por categoria, né? Pornografia, violência, armas, drogas, malware, download, streaming, né? Então, dentro do filtro web tem muita coisa bacana para poder bloquear, liberar, né? Controle de aplicações. Hoje em dia, alguns sites, né, são considerados aplicações, por exemplo, o Facebook, o Instagram. Então, existe granularidade dentro do Firewall hoje para, por exemplo, permitir o acesso ao Facebook, mas não permitir que seja postado nada dentro da empresa, né? Então, é possível fazer um acesso seletivo. Outras ferramentas de VPN, de proxy, maliciosos, também é possível bloquear nesse controle de aplicação, né? Aqui a gente tem a prevenção contra intrusão e ataque DDoS. Prevenção contra a intrusão vai pegar toda a parte de vulnerabilidade do sistema operacional. Então, por exemplo, quando vocês precisam publicar um DVR de câmera para fora, para que alguém de fora consiga ver essas câmeras. A gente recomenda que use VPN, mas se não puder usar VPN, pelo menos tenha um controle contra a intrusão, né? Então, geralmente essas DVRs vai rodar um Linux, vai colocar ali um objeto de controle de intrusão para Linux, e o Firewall conhece as vulnerabilidades do Linux e ele vai proteger todas as conexões que forem feitas naquele DVR em cima das vulnerabilidades do Linux, né? Proteção contra DDoS, que é os ataques de negação de serviço, também tem dentro do Firewall. QoS, hoje de manhã a gente comentava que, pelo fato do hacker muitas vezes ficar alguns períodos, assim, grandes períodos dentro das empresas, eles acabam copiando informações, né? Poxa, mas se não tem ninguém dentro da empresa de madrugada, por que não colocar um QoS limitando a banda do ambiente, por exemplo, em 5 mega?
né? Então, mesmo que o hacker fique muito tempo, ele vai conseguir copiar pouca coisa, né? Então, são pequenas estratégias aí. E aqui controle de reputação de IP, botnet ransomware, os firewalls começam a trazer o sandbox também, que é uma funcionalidade ali de execução de vulnerabilidades conhecidas. É algo que realmente habilitando pode trazer uma camada de proteção adicional, né? Além disso, hoje em dia nós temos muita mobilidade, muitas pessoas que vão para casa, que levam o notebook da empresa, então é importante também que tenha um endpoint atualizado e também com a gestão em nuvem, para que essa máquina tenha a mesma política que tenha dentro da empresa, ela leve para casa do usuário, né? Então, é possível fazer bloqueio por categoria, também utilizando endpoint de aplicação, quarentena, controle de pendrives, por exemplo. Existem endpoints também que já têm um anti-ransomware, que ele monitora todas as alterações de arquivo e no momento que tem uma alteração em massa, ele segura aquilo ali, né? E o controle de acesso à rede, né? Hoje em dia, muito se falou tempos atrás em relação à segmentação de rede. Vamos fazer uma VLAN para as impressoras, vamos fazer uma VLAN para Wi-Fi, vamos fazer uma VLAN. Então, se falava muito isso, mas por uma questão de broadcast de rede, né, para melhorar o desempenho. E hoje em dia a gente fala em segmentação de rede justamente por uma questão de segurança, né? Por que as máquinas da rede cabeada, LAN, precisam acessar todas as portas do servidor de banco de dados? Não tem porquê. Não tem porquê as máquinas poderem acessar a porta de conexão remota do Linux. Ela só precisa acessar a porta do banco de dados. Então, segmenta-se nesse sentido, utilizando o firewall de próxima geração, colocando uma autenticação integrada no AD, por exemplo, que é a ferramenta aí de autenticação da Microsoft, que apenas os usuários autenticados podem acessar da rede tal para o servidor tal na porta tal, que é a porta correta do sistema ou do banco de dados, inclusive com horário, daqui a pouco, das 6 da manhã até as 8 da noite. Né? Então, fazer realmente uma segurança bem fechada, e a VNX hoje ela trabalha com tudo isso aqui e pode ajudar os clientes aí nesse sentido, né? Minha voz aí é um pouquinho mesmo tom, mas vamos indo. Então esse é o formato adequado. Bom, falando um pouquinho então de soluções, a gente vai trazer hoje dois fabricantes para vocês. O primeiro é a Houston, tá? A Houston é um fabricante asiático, está há 4 anos no Brasil, a empresa já tem 20 anos de mercado, né? Tem esses firewalls desse tamanho aí, são chassis enormes e atendem grandes empresas aí. Hoje é uma empresa que ela está no quadrante mágico do Gartner como uma empresa visionária, né? Ela está aqui embaixo, aqui na direita. Para quem não conhece esse quadrante, o Gartner é uma entidade que analisa informações aí a respeito do mercado de TI e sempre posiciona as empresas. Então, quanto mais à direita tiver a empresa, maior a tecnologia, e quanto mais para cima, maior a força comercial. Não é nem a quantidade de vendas, mas a maior força comercial no mercado, né? Então, hoje, por exemplo, as empresas que são líderes, elas ficam à direita em cima. As empresas que têm uma excelente tecnologia provavelmente vão ser compradas por algum líder, estão ali nos visionários, que é o quadrante de baixo, né? E aí os challengers geralmente são empresas que têm muita força comercial, mas a tecnologia ainda está buscando. E ali os niche players são empresas de nicho realmente, que daqui a pouco em um determinado nicho específico elas atendem muito bem, né? Então aqui a gente tem a Houston ali no quadrante dos visionários, temos ali no quadrante de nicho a WatchGuard, SonicWall, Sophos, que se vê bastante no mercado. Por que é nicho? Porque esse quadrante aqui antigamente eram dois, ele existia um quadrante que era de firewalls até 1.000 usuários e depois um outro de enterprise firewalls que foi juntado, né? Então, como o WatchGuard, SonicWall e Sophos são empresas que atuam muito nas pequenas e médias empresas, elas foram deslocadas ali para o nicho, né? E Fortinet, Checkpoint continuam lá na liderança também, junto com a Palo Alto, né? E a Houston está buscando esse lugar ao sol, agora vai desenvolver essa parte comercial para poder subir, né? Além da opinião dos analistas do Gartner, o Gartner também tem um site onde os clientes digitam a sua opinião, dizem o que acham do produto, dos valores, da solução, etc. E a Houston também está muito bem posicionada, assim como a Fortinet, como a Huawei, a Juniper, a Palo Alto, né? Então isso é interessante, não só ver a visão
do Gartner, mas também dos clientes, né? Além, aqui uma gama muito grande de empresas, né, que a Houston atende aí ao redor do mundo, e aqui um pouquinho da linha de produtos, né? Então, aqui em Edge Protection, a gente tem ali a linha A, a linha X e a linha S, temos os firewalls, a partir de PS também. Essa caixinha laranja aí, o iSeries, é um produto bem legal, a gente está trabalhando bastante para clientes que já têm firewall, já têm endpoint. Ele é um produto de inteligência artificial, é um chamado agora NDR, né, que é Network Detection Response. Como que ele é instalado na rede do cliente? Colocamos lá num switch gerenciável, faz um espelhamento de todas as portas, joga o espelhamento numa porta, conecta no SBDS, e aí, a partir disso, ele começa a coletar informações a respeito de toda a rede e começa a identificar comportamentos estranhos, né? Inclusive, a gente está rodando uma prova de conceito essa semana num cliente e encontramos uma máquina que estava atacando as outras, tentando encontrar uma vulnerabilidade utilizando ali o compartilhamento de redes, né? As pastas compartilhadas do Windows, né? Então, aqui a gente vai nas soluções mais tradicionais, vai com firewall de máquina virtual, vai também com a parte de SBDS, que é isso que eu comentei, o NDR, tem a centralização de logs, tudo isso muito focado, de fato, na parte de detecção de comportamentos anormais da rede, detecção de malwares desconhecidos, né? A correlação e a análise aí de ameaças, né? E tentando realmente abordar toda essa camada, toda essa linha de entrada, saída, enquanto a máquina, quando a ameaça entrou na empresa, veio da internet, passou pelo firewall, se o firewall não pegou, daí tem um detector na rede, se o detector da rede não pegou, tem um correlacionador de logs, que ele fica analisando os logs do antivírus, do firewall, e daqui a pouco, por uma correlação, consegue alarmar, alertar e bloquear uma ameaça, né? Então, isso é muito importante, ter uma noção geral de toda essa cadeia, certo? Bom, tudo isso aqui que a gente comentou é legal, bacana, é necessário, todas as empresas têm que ter, né? É pré-requisito, é mandatório, não tem mais como uma empresa hoje em dia não trabalhar nesse formato, né? Mínimo aí o firewall, o antivírus, o endpoint, mas tudo isso aí é vacina, né? E nós estamos bem treinados aí em relação a isso, com esse pós-pandemia, que nem todo mundo que tomou vacina quer dizer que não vai pegar o vírus, né? E na TI é a mesma coisa. Então, ou seja, a gente precisa ter as prevenções, sim, mas é necessário também ter o remédio, né? Então, tá, ok, aconteceu a ameaça, o hacker invadiu a minha empresa, estou com meus dados criptografados, o que eu posso fazer? E aí nós vamos falar um pouquinho do Pure Storage, né? O Pure Storage ele é um equipamento para armazenamento de dados, com foco aí em médias empresas, né? Vamos dizer assim, empresas aí que já têm 80, 90, 100, 200, vamos dizer, a partir de 50 usuários para cima, que já tem um faturamento expressivo, que tem a imagem na mídia, são empresas que são o foco para esse tipo de solução. Então, equipamento all flash, de apenas 3 U's, né? Então, essa parte de baixo ali a gente tem os módulos de armazenamento, e ele não tem nenhuma parte móvel no ponto de vista de armazenamento, não tem discos mecânicos, toda a tecnologia é NVMe. Então, hoje, dependendo da configuração, é possível até colocar 3 petabytes de dados em apenas 3 U's de altura, né? Cada U aí tem 4 centímetros, então vamos ter 12 centímetros de altura. No rack aí, gastando 700, 800 watts aí, um consumo aproximado de uma Nespresso, podemos botar até 3 petabytes de dados, né? Então, dá para reduzir muito a complexidade aí do data center. Bom, voltando então aos ataques. Como que funciona, como é que está funcionando quais são as estratégias e o que está acontecendo nesse mundo, né? Então, hoje nós temos ataques pequenos. A maior parte das empresas, vamos dizer 70%, 80% das empresas já sofreu algum tipo de ataque pequeno, ou proveniente de algum link malicioso que não foi bloqueado pelo firewall ou pelo anti-spam, ou porque baixou um anexo que não deveria, ou porque colocou um dispositivo USB e não estava bloqueado pelo firewall, ou porque a pessoa foi para casa e plugou um celular para carregar e o celular tinha um malware e entrou na máquina.
Então, mas geralmente são ataques de pequeno valor, né? Vai criptografar uma máquina, 2 máquinas, não vai ser um ataque que vai indisponibilizar todos os dados da empresa, né? Mas a pior coisa que está existindo hoje em dia, de fato, voltando lá ao case da Claro, é o ataque intencional, né? Esse aqui é o ataque que no caso, vai ter uma maior perda, maior prejuízo, vai causar maior prejuízo para as empresas, né? Esses ataques intencionais geralmente são feitos em empresas que têm proteção, que têm algum tipo de estratégia de restauração e também tem processos de segurança, né? Mas ele é um ataque que vem de dentro para fora, né? Intencional, com motivação ou econômica ou motivação de sabotagem, né? Então, pega numa empresa aí com 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000 colaboradores, provavelmente vai ter alguém satisfeito. Provavelmente vai ter uma pessoa que recebeu ali algum tipo de assédio, ou o chefe falou meio atravessado, ou o colega vai se revoltar, né? Então, esse tipo de pessoas são pessoas que estão vulneráveis aí a hackers, enfim, atacantes que cooptam esse tipo de pessoa para justamente apoiar em um ataque às empresas, né? Então, hoje existem colaboradores que inclusive vendem suas credenciais, seus logins, suas senhas na dark web, né? E tem pessoas que fornecem as suas credenciais aí justamente por um motivo realmente de sabotagem, né? Queria sabotar, queria o mal da empresa. Gostaria de saber se todo mundo conhece o Malduino, né? Como vocês estão mutados aí, vou explicar. O Malduino, ele é um dispositivo USB, né, baseado nos processadores Arduino, e ele é muito utilizado justamente para colocar comandos que são nativos do sistema operacional Windows, Linux ou Mac, para abrir uma porta de comunicação com um hacker que vai estar remoto em qualquer lugar do mundo, né? Essa porta de comunicação geralmente vai usar lá uma porta 80443, que é HTTP ou HTTPS, que vai passar sem nenhuma dificuldade pelo Fire, né? Porque aqui a gente não está falando de um DDoS, não está falando de um ataque em massa, está falando simplesmente de uma única conexão HTTP dentro de um mar de conexões aí. Quem trabalha com a rede sabe que cada computador vai abrir 100, 200 conexões, né? Um computador aí que tem o Teams aberto, que tem o Outlook, etc. Então, é um mar de conexões, não tem como bloquear essa conexão. Então, o Arduino, dentro da empresa, ele vai ter esse efeito. Bom, mas algo nesse sentido aqui, a gente olha e diz assim, poxa, mas até que esse dispositivo aqui é estranho. Se vê conectado numa máquina, talvez alguém vai notar, vai perceber, enfim. Mas esse tipo de dispositivo aqui, pessoal, é algo estranho para vocês? Provavelmente não, né? Isso aí é o carregador que todo mundo utiliza. Mas, de fato, esse tipo de cabo aqui também é um Arduino, né? Então, se a gente olhar aqui um raio-x daquele cabo de carregamento ali inocente, seja para Android ou iPhone, a gente tem aí um raio-x do Arduino. Então, ali dentro tem um chip, tem comandos de exploração, existem versões com Wi-Fi, onde ele utiliza o cabo como uma própria antena e o atacante ele pode ficar remotamente a 100, 200, 300 metros da onde foi infectado aquele computador e consegue de fato acesso, né? Imagina uma loja, por exemplo, de veículos, como a gente citou, ou qualquer tipo de varejo, né? A pessoa vai lá, esquece um cabinho de celular dentro de uma loja de varejo, por exemplo, de uma recepção de uma empresa, uma portaria. A pessoa vai lá e joga um cabo desse. O que a pessoa vai fazer? Vai pegar o cabo para carregar seu telefone celular, vai plugar no computador e tal. E aí ele pode ficar 100, 200 metros ali dentro de um carro fazendo acesso à rede sem nem utilizar a conexão HTTP para fora, utilizando o faro da empresa. Já conecta direto, né? Bom, mas aí vem aquela pergunta, vem aquele questionamento bem tradicional. Poxa, mas eu posso bloquear isso no meu endpoint, meu antivírus, né? Eu tenho lá o bloqueio de dispositivos USB. De fato, pode. Só que geralmente se bloqueia pendrive, se bloqueia os dispositivos de armazenamento, de pendrive, HD externo, porque o Arduino ele não é um pendrive, ele é um teclado. Ou seja, se a gente bloquear teclado no
endpoint, no antivírus, ninguém vai digitar mais, porque mesmo o teclado do Note ele é um dispositivo USB. O teclado do desktop é um dispositivo USB. Ou seja, não tem defesa para esse tipo de ataque. Quem vende o Malduino também vende o protetor de Malduino. Então, ali tem um pequeno dispositivo USB também, que se acender a luzinha quer dizer que o cabo está batizado, vamos dizer assim. O cabo está com algum problema, realmente tem um dispositivo de ataque. E se não acender, quer dizer que o cabo é simplesmente um cabo. Né? Então, a gente, como é que é? Vende, o mercado ele vende a ameaça, mas também vende uma forma de se proteger. Né? Como eu comentei aqui antes, mais ou menos isso aqui é como que funciona a arquitetura do ataque, né? Então tem a vítima, ela vai rodar um código malicioso, vai executar comandos padrão aí do sistema operacional, e esses comandos vão abrir uma porta de comunicação remota para o atacante poder acessar o ambiente de vocês, né? É um ataque, quem já viu na prática, é um ataque que ele dura menos de um segundo, não precisa mostrar nada na tela, então é bem silencioso, né? E aqui o mais tradicional é o que? O hacker, uma vez que ele conseguiu acesso a essa máquina, ele começa a baixar kits no computador para fazer exploração de vulnerabilidades. Ou seja, por isso que está muito em voga a questão das atualizações do Windows, né? Ah, mas todo dia tem atualização do Windows, tem atualização do servidor, etc. Sim, porque essas vulnerabilidades de segurança são utilizadas justamente para atacar. E o mais tradicional aqui é o quê? No caso, o atacante percebe que ele conseguiu chegar numa máquina que a pessoa imprime muito, né? Vai ali para o serviço de impressão e, com isso, consegue a atenção do usuário. O usuário vai entrar em contato com o suporte técnico, o suporte vai fazer um acesso remoto ao computador e vai utilizar uma senha de quê? De administrador para poder reinstalar a impressora. E, nesse momento, o hacker já vai possuir a senha de administrador da rede do domínio. Né? Então, isso é um ataque muito, muito tradicional e está acontecendo bastante ultimamente. Né? Inclusive, empresas que possuem tudo integrado ao AD, eu tenho minha virtualização, meu storage, meu servidor, meu gerenciamento remoto, tem tudo integrado ao AD, comece a desintegrar algumas coisas. Para, se caso acontecer isso aqui, o atacante não tenha tanta facilidade de conseguir a senha de administrador de tudo, né? Então, inclusive, o servidor de backup, o servidor de virtualização, né? Faça que der para desintegrar do AD, desintegre, né? Deixe só mais os computadores ali e os servidores. Vai um pouco na contramão de tudo que foi feito até hoje, mas, de fato, novas variáveis requerem ações diferentes, né? Bom, então voltando ao ataque, né? Como é que funciona? Depois que ele conseguiu acesso a tudo, já tem a senha de administrador, ele vai destruir o repositório de backup, vai apagar os snapshots do storage, né? Então, lá com o caso da Claro, o atacante conseguiu as senhas dos storages, né, para apagar os snapshots e vai criptografar os servidores, né? Hoje a questão de criptografia é muito rápido, né? Em 10 segundos é possível criptografar milhões de arquivos, né? Embaralhar esses arquivos. E então é feito esse ataque em massa, geralmente é feito na quinta-feira, porque daí na sexta-feira o pessoal corre atrás, vai ali, tenta recuperar, tem o sábado e domingo, e aí acaba que chega na segunda-feira, não conseguiu fazer a restauração, a empresa é obrigada a pagar o resgate, né? Hoje já existe uma estatística que 27% das empresas que pagam resgate não recebem os dados de volta, que daí é por vingança mesmo, né? Então, o atacante não devolve a senha para descriptografar. E aí, nesse caso aqui, como o backup vai demorar uns 15 dias para voltar à empresa, e o backup válido, provavelmente em fita, é de 2 dias atrás, ou é do último final de semana, muitas vezes. Então, o tempo de restauração total é o tempo que vai se perder de informação desde a última cópia válida, mais o tempo de restauração, que em média, para quem trabalha com fita, para ficar tudo no ar, é em torno de 15 dias. Né? Então, aí a gente começa já
financeiramente calcular isso, né? Tangibilizar isso para a diretoria da empresa. Nós estamos falando de quanto, qual é o valor, qual é o impacto de ficar 15 dias fora do ar, né? Então se começa a fazer cálculos. Esses dias, conversando com um cliente, ele tinha 250 funcionários, a gente jogou ali 250 funcionários, vezes R$ 5.000, vezes tantos dias fora do ar. Então, só de folha de pagamento você tinha um prejuízo aí de mais de R$ 1 milhão, né? Então, vocês começam assim a tangibilizar a questão do investimento versus o impacto, né? Isso é muito importante. No caso de um ataque, então, vocês vão precisar ter cópias válidas, né, e fazer uma restauração praticamente instantânea. E é aí que entra o Pure Storage, que eu comentei, que é um storage muito rápido e eficiente, e ele tem um diferencial de mercado, que é o Safe Mode, né? O que é o Safe Mode? Bom, lá no início da apresentação eu mostrei o storage da Claro, mostrei uma tela do storage, onde o atacante conseguiu chegar, estava lá, estava com tudo na mão. Poxa, mas no caso da Pure Storage, o atacante não vai conseguir fazer a mesma coisa? Vai, ele vai conseguir fazer a mesma coisa, vai conseguir roubar a senha do storage e logar nele. Mas a máquina, a Pure tem um módulo de proteção chamado Safe Mode, uma funcionalidade que é Zero Trust. O que é o Zero Trust? O Zero Trust é uma funcionalidade que não confia em ninguém, não confia nem na pessoa que tem acesso de administrador. Como que funciona esse Safe Mode? É uma funcionalidade que é habilitada pela Pure Storage, pelo suporte da Pure, através de um chamado, onde é feita uma entrevista com até 5 pessoas da empresa. Então é feita uma entrevista onde é armazenado a voz da pessoa, o vídeo da pessoa, e cada pessoa individualmente vai gravar uma senha de segurança, né, um PIN, e é necessário no mínimo 3 pessoas para poder desabilitar o Safe Mode. Ou seja, todas as cópias de segurança do storage, que o Pure hoje tem uma granularidade de 5 em 5 minutos, né? Então aquele tempo de perda de informação ele se reduz bastante. Elas são imutáveis e indeletáveis se o Safe Mode estiver ligado. Ou seja, o hacker, mesmo com a senha de administrador, ele não vai conseguir apagar as informações das cópias de segurança e vocês poderão restaurar os dados com uma agilidade muito grande, né? Então, nesse sentido aqui, como é que funciona? Chegou o equipamento da Pure Storage, faz toda a implementação do ambiente, migração, abre o chamado com suporte técnico, reúne as pessoas, cada uma individualmente, vai conversar com o suporte da Pure numa sala sozinha, vai armazenar voz, vídeo, vai gravar um PIN de segurança. Depois que todo mundo tiver ok, 2 pessoas não colocaram o PIN igual, tem que ser diferente. O pessoal da Pure Storage, um em cada região do mundo, na Américas, na Europa, precisa de 2 PINs, é habilitada a funcionalidade e a máquina ela fica indo lá na Pure Storage consultando para ver se está ligado ou está desligado, né? E aí a máquina se habilita essa funcionalidade de segurança e o hacker, mesmo com a senha de administrador, não consegue apagar os dados. Nesse sentido, então, como que funcionaria um ataque? Vocês seriam atacados com uma granularidade de 5 em 5 minutos, a gente teria uma cópia disponível de 5 em 5 minutos para trás, então se o ataque fosse às 10 da manhã, haveria uma cópia das 9h55, né? Lembrando que o ataque dura segundos e criptografia todos os servidores ao mesmo tempo, né? Então, é claro, vocês vão fazer uma restauração desses dados, vão verificar, vão tentar tirar esse atacante da rede. Depois que tiver tudo sanado ali, sanitizado, que fala que é fazer a limpeza do ambiente, vocês podem voltar aos snapshots, voltar às cópias de segurança e colocar os sistemas no ar instantaneamente. Inclusive, todos os projetos que a gente trabalha nesse tipo de solução, a gente coloca inclusive o boot dos servidores dentro do Pure Storage. Né? Então, isso aqui é uma solução com foco nos servidores, coloca todas as informações de banco de dados do sistema operacional dos servidores protegidas aí em até 5 em 5 minutos dentro do Pure Storage. Então, vai congelar uma foto para perícia, vai ficar uma fotografia lá dentro do storage com tudo criptografado para perícia, para pegar o seguro cibernético, as empresas que têm, vai retornar os snapshots protegidos ali com Safe Mode, vai criar uma nova linha do tempo e vai fazer uma restauração rápida e colocar todo o ambiente no ar, seja virtualização, seja máquina, servidor Oracle físico, seja servidor físico virtual, vai colocar tudo no ar, vai estar disponível para trabalhar.
A Pure também está no quadrante mágico do Gartner, né? Como eu comentei lá no caso da Houston, é líder absoluto, né? Então é 100% flash, não tem HD, né? HD físico, mecânico, é tudo NVMe. O storage ele passa por uma evolução aí tecnológica bem interessante, assim como os carros, né? Então a gente vem os storages em geral vem do HD, que é o disco físico, passa pelo SSD, que foi a primeira família aí de não ter partes móveis, né? E depois, hoje em dia, trabalhamos aí com NVMe, né? Tudo que tem um S na frente, então HD trabalhava com protocolo SCSI, SSD trabalhava com protocolo SAS, né? Tudo que tem um S na frente é serial, é uma fila, né? Então é em série. Então, no caso ali do SSD, a gente tem, no caso do SCSI, a gente tinha uma fila. No caso do SSD, a gente tem 16 filas. Por mais que o storage tenha 10, 20, 30 discos, 100 discos SSD, o protocolo SAS está limitado a 16 filas e 256 buffers, ou seja, existe um funil no storage utilizando SSD. Ah, mas o SSD é muito mais rápido que HD? Sim, na máquina local a gente percebe isso, mas em storage chega um determinado ponto que não adianta colocar um monte de SSDs que não vai acelerar mais, vai estar limitado na capacidade do protocolo. Em NVMe, como o NVMe fala direto no barramento PCI Express dos servidores, né? A gente não tem as filas, tem 65 mil filas, 65 mil buffers, né? Que é o limite aí da tecnologia. Hoje temos um problema grave, storage de mercado de outras marcas, no sexto e no sétimo ano tem uma sua garantia, uma renovação de garantia muito alta, porque os SSDs eles têm uma vida útil em torno de 4 anos e meio a 5 anos, ou seja, então já é sabido que no sexto e sétimo ano haverá uma grande queima dos HDs, dos SSDs, os drives SSD. Por isso que a garantia desse tipo de storage é bem alta. No caso da Pure, o NVMe ele dura 12 anos, tá? Outro diferencial aqui importante da Pure está nesse módulo, no módulo NVMe. Cada módulo da Pure ele tem 4 processadores, ou seja, funcionalidades que são feitas por outros storage de mercado na controladora do storage é feita no módulo, né? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui. Essa aqui é a arquitetura tradicional de storage, né? Então ali no amarelinho a gente tem as duas controladoras, vamos dizer, são 2 servidores que ficam dentro do storage. E ali a gente tem as funcionalidades de cache, RAID, compressão, desduplicação, criptografia, replicação e snapshot. Esse tipo de arquitetura aqui não suporta fazer snapshots de 5 em 5 minutos. Né? Suporta uma capacidade muito limitada de snapshots, 50, 100, 200, 512 no máximo. Né? Hoje em Pure Storage a gente tem um modelo de entrada que suporta 1000 snapshots, e a partir do segundo modelo já são 50 mil, né, pelo fato da arquitetura. Os tradicionais não conseguem fazer esse número de snapshots sem impacto na performance. Então, essa aqui é a arquitetura tradicional. Quando falha uma controladora, a performance do storage cai absurdamente. E por trás das controladoras, nós temos os módulos NVMe que simplesmente armazenam as informações. Não tem nenhum tipo de inteligência. E na Pure isso muda um pouco. Nós temos as duas controladoras, de fato, para fazer a conexão com os servidores, onde vão entrar as informações, mas as controladoras elas fazem replicação, snapshot e safe mode. Então, as controladoras ficam muito dedicadas aí para a parte de segurança. E o resto fica com os módulos. Cada módulo é uma pequena controladora. Então, é possível fazer, os módulos fazem cache, RAID, compressão, desduplicação e criptografia. Então, a performance em caso de falha da Pure, ela não cai. Se você tirar uma controladora inteira do storage, tirar 2 módulos, tirar uma NVRAM, que é uma memória onde entra os dados de escrita, o storage continua entregando uma performance altíssima, né? Sempre na linha X à esquerda ali, o Pure tem 2 linhas, a X e a C. Na linha X, sempre abaixo de 1 milissegundo, tempo de resposta, e na linha C, entre 2 e 4 milissegundos. Né? Então, isso aqui é muito mais do que a média do mercado. Hoje em dia, um storage aí com um HD mecânico, com SSD, vai entregar 10, 12, 15 milissegundos de média de desempenho.
Nessa parte de desduplicação também é bem interessante, né? Então, geralmente a média dos storages da Pure aí está em torno de 3:1, né? Então, se você tem 10 terabytes de armazenamento, dentro do storage ele vai ocupar 3 terabytes, porque ele vai quebrar toda a informação de vocês em pequenos pedacinhos de 4K, e todos os 4K que ele já tem, ele não grava novamente. E vai trabalhando com metadados para montar esse arcabouço de arquivos aí de informações. Finalizando, aqui a gente tem um estudo de TCO, né, que é o custo total de propriedade desse tipo de equipamento. Em cima a gente tem a simulação da concorrência. Então, o cliente faz a aquisição de um storage por 100 mil, por exemplo, aí faz uma renovação de mais 3 anos por 60 mil, 20% ao ano. Depois, no 7º ano, a gente sempre é obrigado a comprar um storage novo no mercado, porque ficou obsoleto. Né? O storage ele dura 7 anos e acabou. E é necessário comprar um novo storage, gastar também para fazer um investimento de migração, depois uma renovação. Então, um total de 12 anos, aí a gente tem nesse exemplo um cenário de 335 mil investimento. Com o Pure, não. O Pure tem uma garantia chamada Garantia Gold, né? É um programa chamado Evergreen, da Pure, aonde o cliente não precisa comprar o mesmo terabyte novamente, é apenas manter a garantia Gold ativa e em renovação, né? Renovando essa garantia todo ano. A cada 3 anos a Pure vai entregar um refresh de controladoras do storage. E o storage se mantém atualizado, se mantém atual, e aqui em 12 anos aí é uma economia de 100 mil nesse exemplo aqui. 100 mil dinheiros, né? Pode ser dólar, real, enfim, de acordo com o porte da solução adquirida. Certo? Excelente. Vou deixar meus contatos aqui à disposição, né? Vocês têm aí o e-mail, o nosso contato. Caso tenha alguma dúvida, queiram ver algum tipo de solução adicional ou esclarecer alguma dúvida adicional, a VNX aí está à disposição. Mais uma vez, agradeço aí o tempo de vocês, agradeço a disponibilidade de todos e vejo vocês no próximo webinar da VNX. Um abraço, até mais.